E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Meu nome é Beatriz Salazar e sejam muito bem-vindos aqui nesse canal. Gente, hoje eu queria dar um testemunho. É um testemunho? Eu não sei, uma coisa que aconteceu e foi uma coisa muito ruim. Onde foi que eu acreditei num falso profeta? Mas eu tô aqui pra dizer a minha experiência e eu não quero culpar essa pessoa que naquele momento acabou sendo um falso profeta pra mim, porque não estava sendo usado por Deus e sim por outra coisa. Mas isso acontece, gente. Às vezes a gente tá passando por coisas difíceis na nossa vida em que a gente acaba dando ouvido ao inimigo. O inimigo vai ali sem perceber, a gente não vê. E ele nos usa e ele pode usar qualquer pessoa. É só você dar uma brechinha ali. Antes disso, já vou pedindo pra você deixar o like, se inscreve aqui no canal, porque aqui tem desabafos, tá? Tem vlogs, tem coisas sobre cabelo que, aliás, ele tá maravilhoso. Gente, olha esse brilho. Eu quero passar resenha pra vocês de uma coisa que eu descobri maravilhosa. Mas é isso. Vambora pro vídeo. Gente, eu vou pelo comecinho. Não sei se esse vídeo vai ser longo ou se vai ser curto, mas eu quero passar essa experiência pra vocês abrirem os olhos, tá? Isso não foi agora, isso faz muito tempo, bastante tempo. Eu tô 4 anos aqui, então faz o quê? Uns 5, 6 anos, por aí. Bom, pra quem não sabe, eu conheci o meu esposo em Brasília. O meu filho é de Brasília, tá? Ele nasceu em Brasília, na verdade. Conheci meu esposo lá, viemos pro Rio. Só que o meu esposo ficou muito doente mentalmente. O meu esposo não estava bem, então ele desencadeou uma depressão e tudo mais. E aí nós decidimos voltar porque é o querer dele. Tipo assim, a gente é um só, então se o meu esposo não tá bem, aí a gente decidiu voltar. Ok, voltamos, tudo mais, as coisas não deram certo lá, eu não sei explicar. Tipo, começou dando muito certo e aí não deu. E aí decidimos voltar de novo. Porque a gente tem essa disponibilidade de ficar indo e voltando, porque a família dele mora lá e a nossa mora aqui. Então, assim, a gente dá uns loucos assim, a gente quer ir embora. Só que a gente nunca conseguiu ficar muito tempo lá, sabe? Tipo, era coisa de 1 ano e voltava sempre pra cá. E aí nós estávamos 3 anos aqui já no Rio, em Cabo Frio, tá? Aqui é Cabo Frio, no Rio de Janeiro. E estávamos um pouco frustrados com a igreja. Vinha acontecendo coisas, né? Todo lugar tem problema, gente, não adianta. Pode ter lugar... Pode ter problema lá no seu ambiente de trabalho, até em casa também tem uns probleminhas, né? Então, assim, na igreja também tem. E tenho certeza que qualquer outra religião que você fizer parte também tem problema, porque é feito por pessoas, né? Pessoas têm problemas, gente. A gente é falho, a gente peca, é tudo certo. Não tudo certo, sabe? Tipo assim, vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas tudo bem. Então, assim, voltamos, estávamos aqui 3 anos, a gente estava um pouquinho frustrado com a igreja, tínhamos parado de ir, tínhamos ficado em casa. Isso não é certo, isso não é correto. Só que a gente sentia essa necessidade de estar junto, estar em comunhão. Então, o nosso querer, sabe, tava pedindo. E aí eu trabalhava no mercado na época e tinha encontrado uma colega que ela congregava nessa igreja antiga onde eu fazia parte. E ela falou que também não estava indo, mas na verdade ela estava indo numa célula. Pra vocês que não entendem, célula é quando a gente se reúne na casa de alguém e a gente faz orações, louvores. Tem célula também nas igrejas, tá? Só que naquele momento a gente não estava fazendo parte de igreja nenhuma, ela estava indo só naquela célula. E eu decidi ir também. O primeiro dia, gente, que nós fomos, né? A gente fazia oração, era como se fosse um culto em casa, né? Uma célula. E foi incrível, gente. Tipo assim, eu senti muito, ainda mais que não tava afastada, né? Eu tava buscando só aqui em casa. Então eu tava sentindo muito Deus. Nossa, eu chorei muito. Meu esposo chorou. Foi assim, foi incrível. Deus falou muito com a gente. E a partir dali a gente decidiu ficar nessa célula. A gente sempre se encontrando uma vez na semana, buscando a Deus juntos. E sempre acontecia de alguém revelar alguma coisa pra gente. Até porque não eram muitas pessoas. A gente ficou muito próximo, muito amigo. Todas as vezes que nós íamos pra lá tinha alguma coisa pra me revelar. Até sobre sonhos que eu tinha e tudo mais. Então uma coisa que me chamou a atenção foi que em uma dessas pessoas, dessa família, falaram pra mim sobre um sonho que eu tive, tava tudo certo, era exatamente como no sonho. E que foi orar na minha cabeça, porque eu sempre tive problemas de enxaqueca, gente, sempre tive. Porém, a minha enxaqueca é emocional. E quando ele falou sobre esse problema na minha cabeça, ele colocou a mão, essa pessoa colocou a mão e falou que tinha uma coisa que Deus estava tirando naquele momento. Só que o que aconteceu? No momento em que ele colocou a mão na minha cabeça, falou que Deus estava tirando, veio uma dor muito forte na minha cabeça, assim, uma dor aguda muito forte. E era algo de que Deus estava falando pra mim, de que estava errado, tinha alguma coisa errada, não era Deus que estava agindo ali. Eu era imatura, então assim, eu deixei passar.
sabe? Mas eu senti alguma coisa estranha ali. Gente, eu senti. Eu sabia de que, não, Deus não tava me curando, sabe? E aquilo ali, aquela dor intensa na minha cabeça, que quando ele tocou a minha cabeça e senti uma dor intensa, era um aviso de que Deus não tava me curando de nada. E eu aprendi muitas coisas boas com essa família, em fazer campanha de oração em casa, o que deu muito certo, sabe? São pessoas boas, são pessoas muito boas, que me ensinaram muita coisa. Eu aprendi muita coisa com eles, gente, de verdade. Eu não tenho mágoa, sabe? Nada, porque eu aprendi muita coisa boa com eles. E aí, eu fiquei muito, muito amiga de uma das mulheres que estavam ali. E acabou que o que aconteceu? Eu fiquei muito dependente dela, do tipo, pra ter resposta, sabe? Maldito é o homem que confia no outro homem. Eu tava confiando em outra pessoa, sabe? Tipo assim, qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava àquela pessoa. Mas era algo que eu não sei explicar. Eu já estava colocando a minha fé, não que eu tava adorando aquela pessoa, mas tipo que Deus falava pra mim, em vez de eu buscar Deus e procurar uma resposta, eu buscava naquela pessoa, sabe? Eu não sei se vocês estão entendendo. Mas eu acho que talvez sim, não sei. Mas eu acho que vocês entenderam. E aí se passaram um bom tempo, sabe? Eu comecei a ter sonhos avisando... Ah não, calma, que antes desses sonhos eu tive um sonho de que eu estava na casa dessa pessoa, dessas pessoas, né? Toda vez que eu ia embora, isso era no sonho, a pessoa me revelava uma coisa, eu ia embora, essa pessoa tava com um demônio dentro dela. Essa mesma pessoa. Isso era o quê, gente? Era Deus me avisando. Gente, Deus avisa. Ele é nosso amigo, ele quer o nosso querer. Então quando a gente tá fazendo alguma coisa errada, ele avisa. Mas como eu era muito imatura na época, é aprendizado, gente. A gente aprende, né? Faz parte. Deus estava me avisando. Não foi só um sonho que eu tive dessa pessoa, de que revelava coisas pra mim e me dava os ensinamentos de que não era ela e não era Deus, era um demônio. Sempre, gente, sempre era loucura. E aí chegou uma época em que eu já estava... eu, meu esposo, a gente já estava com uma casinha, nós já estávamos... tínhamos os nossos móveis, a nossa casa estava construída... Construída não, era aluguel. Mas a gente tinha tudo na nossa casinha, sabe? Era tudo perfeito, tudo bonitinho. Não era nada novo, mas sabe quando você se sente completa naquela casa? Eu comecei a ter sonhos de que era pra eu ir embora. Então... Deus dá sonhos, dá, mas o diabo também consegue colocar coisa na nossa mente, entendeu? Então, assim, eu sonhava que aquela pessoa entrava, né? Essa pessoa que falava coisas pra mim, né? Essa mulher, vai embora, você tem que ir embora daqui rápido, vai embora. E essa pessoa tava no meu sonho, olha que loucura. E aí, eu acreditei. Tive esse sonho, fui na pessoa, na mulher, e pedi, olha, eu tô sonhando com isso. E aí ela abriu a palavra e falou, olha, realmente, Deus tá mandando você embora. Ela tava passando por processos, sabe, muito difíceis na vida dela. Então, pode acontecer da pessoa, né, da pessoa errar. Não tô dizendo que o erro foi dela, sabe? É porque acontecem coisas na nossa vida, mesmo que o diabo pode usar a gente. Então, em momento algum, tô dizendo que a culpa é dela. Até porque eu tenho um carinho muito grande por ela até hoje, tá? Tive esse sonho, falei pro meu esposo, a gente precisa ir embora. Eu tive um sonho horrível, que se a gente não sair daqui vai acontecer uma coisa muito ruim. E eu fiquei desesperada, e eu tinha pressa, eu queria ir embora. Se eu não me engano, eu acho que em um mês a gente já decidiu que a gente ia embora, já compramos nossa passagem, sabe? Foi doideira. No entanto que o meu esposo, ele tem medo de avião. E eu fui de avião e meu esposo foi de ônibus. Então assim, ele foi num dia anterior de ônibus, eu fui de avião. Só que o que aconteceu? Cheguei atrasada. Gente, olha que loucura. Tipo assim, é muito aviso de Deus. Gente, eu tô assim... Eu lembro disso, porque depois do que aconteceu comigo foi coisa... Ai, até me emociono. Então, o que acontece? Meu esposo foi na frente, né, que nem eu falei, e eu perdi o voo, fiquei atrasada, né, cheguei um pouquinho atrasada só, gente. Engraçado que a gente foi cedo, mas deu um problema de... Qual o nome, gente? De carros parados que não conseguem andar, eu esqueci o nome. Sabe o que tá escrito na minha cabeça? Escrito, ó, desencanamento, encanamento, mas não é... Eu esqueci a palavra, mas ficou tudo fechado lá, tudo entupido de carro, e a gente tava demorando e perdi o voo. Tá bom. Tive que o quê? Ficar na casa de uma tia minha lá no Rio, e eu não tinha... eu não tenho muita intimidade com a família do meu pai.
Então, assim, eu tenho muita intimidade com a família da minha mãe. Então, se eu não me engano, eu acho que eu fiquei... Então, eu acho que eu fiquei um dia, assim, na tia, irmã da minha mãe, né? Da minha tia, da parte de mãe. Só que logo depois, eu fui ficar com meu pai, que meu pai foi ficar comigo no Rio, né? Que aqui é Cabo Frio, a região dos lagos. Então, a gente ficou no Rio, que era perto do aeroporto. Então, eu fiquei o quê, gente? Quase uma semana lá. Eu não sei se eu fiquei 1 ou 2 semanas, tipo, longe do meu esposo na época. Mas eu acho que foram 2 semanas, gente. Não sei. Porque a gente teve que recomprar passagem e tudo mais, ver se a gente conseguiu o dinheiro, pelo menos um pouco do reembolso. Não sei, a gente tava tentando, né, menina? Que é dinheiro. Hoje em dia, antigamente ainda era barato. Hoje em dia tá tudo olho da cara, imagina se fosse hoje em dia. E aí eu comecei a me sentir muito mal naquele ambiente. Porque quando você não tem intimidade, gente, eu sou uma pessoa que eu me fecho muito. Eu sou doidinha assim, mas se eu encontrar você frente a frente, eu vou ficar muito tímida. Ou se eu tiver uma conexão muito legal com você, eu vou ser desse jeito, mas depende muito. Então, pessoas que eu não consigo me conectar, eu fico travada. Então, o que eu faço? Me fecho no quarto. Porque estar naquele ambiente tava me sufocando, tava me fazendo mal. E eu tinha um filho, e aí tinha uma menininha que era mais... né, também era criança, tacava pedra no meu filho, o que é coisa de criança, tá, gente? Mas tudo certo. E aí eu comecei a chorar porque eu tava longe da minha casa, eu tava longe do meu marido, que é o meu melhor amigo. E eu tava com meu filho num lugar estranho, numa casa estranha. E eu comecei a chorar, meu pai falando que eu não queria estar ali naquele lugar. E ó, tipo assim, já vai começando a dar errado daí, tá, gente? E dali eu falei, eu quero ir pra minha tia, que é irmã da minha mãe, que mora em Realengo, sabe? E aí eu fui pra casa dela, porque era onde eu me sentia bem, sabe? Lá eu já morei com a minha tia, e a gente se entende, e a gente é aberta, sabe? Entendeu? A gente é muito igual. Então eu queria estar lá, sabe? Por mais que lá não tivessem quarto suficiente, porque ela tem 3 filhos, eu fiquei com a minha prima e um bebê, mas não foi por muito tempo, então a gente deu certo, sabe? Deu certo. E o que aconteceu é meu pai comprar a passagem, e eu fui pegar o voo, né? E o que acontece? Quase que eu chego atrasada de novo. Quase que eu perco o voo de novo. Isso a gente indo com várias horas de antecedência. Olha o que Deus tá falando, né? Não vai. E era específico pra mim. Nossa, por que não atrasou do seu esposo? Porque Deus estava falando comigo. Porque eu que tava influenciando meu marido a sair daquele lugar, sabe? Por mais que na primeira vez ele tivesse aquela depressãozinha, né? E foi meu pai que tava vendo. Porque na época eu trabalhava, o meu esposo não trabalhava, ele não tinha forças. E meu filho só tinha 1 ano. Né? Então ele ficava em casa, eu que trabalhava, eu que chegava em casa ainda tinha que fazer comida, porque pessoas depressivas, gente, não tem força pra nada. Então a casa tava uma bagunça e o meu esposo dava água com Nescau pro meu filho. Nossa, que responsabilidade! Gente, eu entendo, porque eu hoje em dia tenho depressão. Então eu entendo o que meu esposo tá passando. E nem naquela época eu julgava ele, sabe? Por mais que meu pai me avisava, tipo, olha, esse menino não tá bem, vamos embora. Isso foi na primeira vez que a gente foi, tá? Embora pra Brasília. Essa em que o voo atrasou já foi a 2ª vez. Gente, eu acho que eu vou ligar a ring light porque tá anoitecendo, né? Tá estranho a iluminação? Acho que eu vou ligar a ring light. Calma aí, pra gente conversar mais. Liguei a luz aqui, né? A ring light deu uma melhorada, mas vai ficar isso aqui, né? Eu tiro o óculos, gente, eu não enxergo. Mas voltando, né? Eu tava na pasta, meu marido, e aí quase que eu perdi o voo. E era o quê? Mais um aviso de Deus, gente. O que aconteceu, eu não cheguei a perder o voo, mas quase que eu perdi o voo, eu tava muito, muito atrasada. Eu peguei o voo e quando tava na hora de descer, eu já peguei aviões várias vezes, tá? E eu comecei a ter uma crise de pânico ali, uma pessoa olhou pra mim, tipo, eu tava com meu filho no colo, que ele era bebezinho, né, tinha 1 ano e pouco, tava no meu colo. Eu comecei a ficar sem ar, eu senti que eu ia desmaiar e era notório, eu não conseguia esconder, porque a pessoa que tava, né, do meu lado perguntou, você tá bem? Porque eu tava com a sensação que eu ia cair, assim, mas eu tentava me segurar, porque eu tava com o meu filho, e meu filho tinha 1 ano e pouco? Como, gente? Hoje meu filho tem 10 anos. Tinha 2? Ah, gente, não lembro não, mas eu lembro que ele tava no meu colo. Eu lembro isso, que ele tava no meu colo. Eu senti que eu ia desmaiar, e a pessoa, né, perguntou pra mim se tava tudo bem, e eu, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Bom, foi. E chegando, depois que eu saí do avião, meu chip não pegava de jeito nenhum. Era a troca de cidade, eu não tinha internet. E o que aconteceu? Eu fiquei não sei quantas horas esperando o meu sogro me buscar. Mas o que aconteceu? Ele teve o entendimento errado de que era só à noite. Então eu fiquei horas esperando e eu falei, gente, tá demorando muito, tá demorando muito. E aí tinha uma pessoa do meu lado e eu pedi o telefone.
emprestado pra eu fazer ligação pro meu sogro e avisar que eu tava aqui. Ele, o quê? É agora? Mas eu achei que era não sei que hora da noite, 9 horas da noite, alguma coisa assim. Eu falei, não, eu já tô aqui, eu já cheguei. E aí ele, né, ainda tive que esperar ele conseguir alguém e me buscar. Então assim, já começou tudo a dar errado, né? Já tava dando errado, já era um aviso. E na hora que eu, né, peguei o carro com meu sogro, quando eu botei o pé no chão, gente, foi loucura. Eu tenho esse sentimento até hoje, eu consigo sentir aquilo como se fosse no mesmo dia. Eu coloquei o pé naquele lugar e eu senti que eu tava morrendo. Foi um sentimento muito grande, gente, muito grande de morte. Uma tristeza. Gente, foi loucura, eu botei o pé no chão. E eu lembro que a gente foi fazer compras pro Guilherme, né, meu filho, pra gente comprar as coisinhas que ele precisa, leite. Na época ele era alérgico, só podia tomar leite com 0 lactose. A gente foi no mercado e eu ficava assim, ó, perdida. Tipo, o que eu tô fazendo aqui? Por que eu vim aqui? Entendeu? E eu ficava assim... Cara, foi loucura, assim, eu consigo lembrar, tipo, passa um filme na minha cabeça de todas as sensações de que eu sentia. E ali o que aconteceu? Eu sinto que eu sempre fui uma pessoa depressiva. Não sei explicar o porquê. Porém, aquilo ali me desencadeou uma depressão muito braba, sabe? Uma coisa muito ruim que eu venho lutando, na verdade, até hoje, porque depressão não tem cura, gente. Mas do jeito que pegou daquela forma foi... muito ruim, porque quando você não obedece à vontade de Deus, tem uma consequência. Tem uma consequência porque foi nossa escolha, entendeu? E tipo assim, Deus estava me alertando, mas pela minha falta de sabedoria, de discernimento, eu acreditei numa pessoa que estava sendo usada pelo inimigo pra me afastar de quê? Das coisas que Deus tinha pra mim. Que eu cheguei em Brasília, eu tive um sonho na mesma noite. Se não foi na mesma noite, foi na mesma semana, mas eu sonhei de que as pessoas estavam subindo, sempre como se fosse pro céu, e eu estava indo junto. Só que era uma coisa estranha, um lugar estranho. E aí tinha essa mulher, e ela tinha um cabelo muito grande e preto. Eu lembro desse sonho até hoje, gente, eu não esqueço. Ela tinha um cabelo muito grande e preto, e ela estava virada para uma nuvem. Era como se fosse uma parede branca, assim, só que meio acinzentada, sabe quando tá querendo chover? Era assim, eu tava num ambiente assim. Eu cheguei assim, eu olhei, eu fui falar com ela. Quando eu fui falar com ela, ela tava assim, ó, virada pra parede. Eu consegui enganar ela. Que na verdade não era ela, gente, era um demônio. O que tava aparecendo ali não era ela, era um demônio. E Deus sempre me avisou nos sonhos de que tinha um demônio dentro dela. Nossa, foi loucura. E aí, eu mandei mensagem pra ela avisando, ela falou que aquilo não era de Deus, que tinha alguma coisa errada. E foi isso. Daí em diante eu não tive um contato muito grande com ela, a gente foi se falando e tudo mais. Nós não conseguimos nenhum emprego. A minha sogra tentava ver pra mim, né, até emprego pra mim, não conseguia. Eu saí distribuindo currículo por todo canto e eu não consegui emprego. O meu esposo não conseguia emprego de carteira assinada. O que aconteceu, a única coisa boa que aconteceu foi que eu consegui terminar meus estudos, porque quando eu vim pro Rio, né, a primeira vez, eu fui pra uma escola que eu reprovei por causa de uma matéria. Uma matéria, gente, por causa de uma matéria, que foi até no primeiro ano na época. E foi em inglês. Eu tive que faltar por causa do meu filho e eu perdi uma prova. E aí a professora falou que não iria me dar mais nenhuma prova, de que isso. E aí eu reprovei por causa de uma matéria. Então atrasou, retardou todos os planos que Deus tinha pra minha vida, porque o diabo usou essa pessoa para me tirar dos caminhos de Deus. Então cheguei lá em Brasília, comecei a sentir esse negócio estranho dentro de mim, aquela tristeza absoluta. E ficamos lá, gente, em Brasília por um ano. Tem um vídeo específico aqui falando sobre a minha depressão, tá? Falando sobre isso, sentimentos e tudo mais, mas aqui acaba pegando um pouquinho, né? Mas é mais sobre relatar o meu testemunho sobre falsos profetas, né? Alertar vocês sobre falsos profetas e que Deus avisa. E ficamos lá por um ano. Durante esse um ano, meu esposo não conseguiu emprego. Eu tô me coçando porque tá cheio de mosquito aqui. Então tô toda hora assim, ó, mexendo em mim. E aí, meu esposo conseguiu de segurança, conseguiu um dinheirinho, o dinheiro dele. O dinheiro do meu esposo que ele conseguiu com seguro-desemprego, ele usou pra fazer um curso em que falaram pro meu esposo, olha, faz esse curso. Na época foi tirar a ata
pra ser bombeiro, salvatagem, tudo isso. E meu esposo tirou o único dinheiro que a gente tinha pra fazer esse curso, porque deram certeza de que iriam colocar ele, e o que aconteceu? Não colocaram ele, né? Então, assim, a gente ficou muito frustrado, a gente viveu dependente da nossa sogra, né, do nosso sogro, e eu não tava bem, eu estava depressiva, então eu não saía do quarto, e eu tentava dormir o máximo possível sempre queria dormir o máximo possível, porque aquela não era uma situação favorável pra mim, aquilo ali era um castigo, né, pela consequência que eu tinha escolhido, porque eu achava que era Deus, e na verdade não era Deus. Então acabei desencadeando depressão, fiquei frustrada porque eu tinha um filho, eu não tinha o que dar. Eu chorava todos os dias, sempre. Eu era no banheiro, tudo, gente. A única coisa que eu fazia era arrumar a casa, eu esperava todo mundo sair de casa. E a irmã do meu esposo falava que ela fazia tudo sozinha, gente. Isso é passado, tá? Nem ligo mais. Mas falava que fazia tudo sozinha, mas na verdade eu esperava todo mundo sair e era eu quem fazia. Às vezes o meu esposo ficava em casa, então ele me ajudava, mas quem fazia era eu. O que tá tudo certo, né? Ela já é adulta agora, na época ela era adolescente, tudo mais. Mas eram coisas que é picuinha, né, gente? De gente jovem que vai frustrando. Eu não tava na minha terra, eu não tava com a minha família e me frustrava ainda mais, né? Porque não tava rolando pra mim. Eu falava com a minha mãe todos os dias, eu emagreci uns 13 quilos, porque eu cheguei aos 50 quilos. Na verdade, a única coisa que eu tava feliz é que eu emagreci 50 quilos, porque eu fiquei muito bem comigo mesma. Tipo assim, esteticamente eu me olhava e me sentia maravilhosa. A única parte boa foi que eu perdi 13 quilos, o resto foi horrível. Aliás, eu tô tentando voltar, até hoje eu não consigo. Já cheguei até os 56. Mas 50 nunca. Mas é claro que isso foi devido a uma depressão, né? Uma doença mental, que eu consegui emagrecer daquele jeito, daquela forma. Gente, eu fui humilhada numa igreja. Eu fui pra igreja antiga, onde nós casamos. Só que a gente não tava se adaptando lá, porque a gente já tava com outra mente. A gente já gostava de outro tipo de igreja, que aquela lá na época era assembleia. A gente gostava muito das pessoas. Ai, esses carros estão enchendo o saco. Mas não era mais pra gente. Aí a gente decidiu, além de que era um pouco distante, mas isso nunca é empecilho pra gente, decidimos ir numa igreja onde tinha um amigo nosso que congregava. Deu problema naquela igreja. Não é só, gente, inveja, não existe só fora, né, do ambiente da igreja, sabe? Porque na igreja não existe pessoas santas. Tipo, santo ali é só Deus. Sabe? É claro que quando a gente pede perdão, a gente tem que procurar sim a santidade, né? Mas existem pessoas ruins dentro da igreja também. E eu fui humilhada, né? E me fez ficar pior ainda do que eu já tava. Quer dizer, eu já tava pior, não tinha pra onde ir. Mas aí eu achei que eu tinha encontrado uma igreja legal. E aí deu problema. Decidi sair. Ficamos um tempinho em casa, eu tava muito doente, eu acho que eu fiquei com infecção urinária, não sei qual foi o problema, sei que eu fiquei muito doente e o meu esposo decidiu me levar ao hospital. E por coincidência, na frente da nossa casa tinha uma igreja, só que a gente nunca teve curiosidade em ir, né, porque não parecia ser o nosso estilo. E nós encontramos um casal de amigo do meu esposo. Na verdade, o menino era de uma escola. Gente, esse povo falando aqui parece que tá falando dentro de casa. Esse colega do meu esposo, né, de escola, e aí chamou a gente, olha, foram lá no nosso portão, quando eu tava indo pro hospital, a gente se encontrou, e aí a gente falou onde a gente morava e eles foram lá chamar. Esse casal de amigo nosso chamou a gente pra igreja e aí a gente se sentiu muito acolhidos lá e foi uma coisa que me salvou, porque a gente tinha algumas saidinhas, né, a gente saía como casal, eles ajudaram muita gente, porque a gente não tinha dinheiro pra comprar nada, tipo, lanches eram eles que pagavam. Eu sempre pedia pizza de chocolate quando a gente ia pra pizzaria, eu sempre pedia de chocolate. Eles, no maior amor, maior carinho, compravam pizza de chocolate pra mim. Mas eram sempre eles, sabe? Eu agradeço muito pelaquela amizade, porque eles me tiravam um pouco
aquele lugar, sabe? Não quero dizer que a casa, mas aquele pensamento, a minha própria mente. Então assim, ficamos um ano lá sem nada. Chegou uma época que minha mãe falou, vem embora, vambora, tá na hora, você tá muito magra. Ela falava, sabe, umas coisas, Beatriz, que é isso? Que a gente, todo dia minha mãe falava comigo, todo dia minha mãe perguntava como é que eu tava. E aí, depois de um ano, eu falei, eu quero ir embora, eu não tô aguentando. Eu quero ir embora. E aí meu esposo concordou, porque as coisas não estavam dando certo. Moral dessa história, eu fui embora. Não conquistamos nada durante esse um ano, não conquistamos um emprego. Jogamos dinheiro no lixo, né? No lixo porque ele fez um curso que nem funciona aqui no Rio, ele tem que refazer um curso. E a única coisa que prestou é que eu encontrei amigos, uma família muito boa na igreja, pessoas muito boas, sabe, assim, que conseguiram me ajudar, sabe? Deus usou aquelas pessoas pra me ajudar, sabe, me sustentar e eu indo um dia de cada vez, aguentando. E foi isso, gente. E a escola, né? A escola também. Mas aí decidimos vir pra casa, voltar pra Brasília, voltar pro Rio. E dali, gente, eu já senti outra vibe. Mas dali já foi outra história, porque nada é simples, né? Porque você precisa colher aquilo que você plantou, então a gente teve que começar do zero, sem móveis, sem nada. Então eu digo que por causa da minha fé em outra pessoa, né? Não foi uma adoração, mas foi a espera. Em vez de eu mesma buscar Deus, eu recebia alguma coisa, achava que era de Deus e perguntava a resposta para aquela pessoa que não estava bem naquele momento, onde foi usada pelo inimigo, né? Pelo diabo, que fez eu descaminhar das coisas que Deus tinha para mim. E bom, gente, moral da história é que é isso. Deus fala com você, Ele te avisa e você só não presta atenção porque você é cego. Eu estava cega. Eu aprendi uma lição muito grande de que tudo que você for fazer, peça uma resposta de Deus. Porque se for de Deus, Ele vai te avisar. Se for de Deus, Ele vai te avisar que é pra você ir. Você não vai esperar por outra confirmação de outra pessoa. Você planta o teu pé ali, ó. Fica lá, ó. Eu não vou sair daqui até Deus, o próprio Deus, vir falar comigo. Vão vir coisas em que vão confirmar pra você de que é pra você ir. Não vai ser uma pessoa ali que vai confirmar, não vai ser outra. Porque qualquer pessoa pode ser um falso profeta. Mas pra você ouvir a voz de Deus, você precisa ter o quê? Intimidade. Você precisa buscar pela palavra dele, pela face dele, orar todos os dias, mesmo quando você não estiver com vontade, porque eu também sou assim, tem dias que eu também não tô bem, não tô com vontade, mas eu não deixo de buscar, porque quanto mais você buscar a face de Jesus, mais ele vai voltar pra você, vai conversar com você. Naquela época, eu orava, eu fazia campanha, eu fazia isso, eu fazia aquilo, porém, eu tava cega, sabe? Tipo, Deus falava comigo, mas tinha uma trava, sabe, nos meus olhos, na minha mente, de que eu não conseguia ver Deus falando comigo. Hoje em dia eu vejo Deus falando comigo. Eu sei que tudo aquilo, tudo de ruim, todos os impedimentos que aconteceram de eu não ir pra Brasília foi Deus. Todos os sonhos que eu tive alertando sobre aquela mulher foi Deus. Mas o que acontece? Eu tava cega. Eu era muito imatura. Às vezes você pode ser uma pessoa imatura, mas eu tô aqui. Às vezes Deus está usando esse vídeo para te alertar. Não seja imaturo. Busque conhecimento, busque a face de Jesus em oração. Você não precisa ter um super conhecimento. Eu não tenho, gente, super conhecimento, não. Tô lendo a Bíblia aos poucos. Tô lendo a Bíblia aos poucos. E eu sei que Deus tem piedade da gente, Deus tem misericórdia e Ele vai falar com a gente. A partir do momento que a gente buscar Ele, sabe? Busca a face dele. Calma, relaxa, se você tiver que sair de um lugar, você vai sair. A mesma coisa que aconteceu comigo, né? Na casa dos meus pais, que eu vim pra cá, que eu tava frustrada, porque tudo tava dando errado. Mas Deus mandou eu sair da casa dos meus pais. Tá escrito na Bíblia, gente. A partir que o homem se casa, né? O homem e a mulher se tornam uma só carne e deixam, né, a sua parentela. A partir do momento que você casa, gente, você não pode ficar vivendo na casa dos seus pais. Eu sei que tem acontecem coisas difíceis nas nossas vidas, né? Em que eu várias vezes morei com a minha sogra, morei com a minha mãe, mas não importa o que você esteja passando, só se for um momento realmente crítico, né? Deus sabe o que acontece com a gente. A gente precisa ter o nosso lar, a nossa intimidade, porque tudo muda, sabe? Então, é o que eu falo pra vocês, Deus estava mandando eu sair daquele lugar. Deus estava mandando eu sair daquele lugar. E eu tô aqui nessa casa, e eu tô bem, eu tô feliz, gente, de verdade, eu tô feliz, eu tenho paz. Não quer dizer que lá eu não tenha paz, mas eu tô dizendo que eu consigo ter mais intimidade com Deus, porque olha aqui, hoje eu tô à tarde, quase na hora de buscar o meu filho, eu fiquei a tarde toda gravando, e eu tô bem, sabe? Deus me sustenta,
sabe? Eu tô falando coisas de privacidade, né? Modo de falar, e hoje eu tô indo pra outra história, mas é mais ou menos sobre isso, tá? Então assim, quando é Deus, ele fala. E ele fala pra você, você sabe quando é Deus, você não fica com dúvida. Eu tinha dúvidas. Mas assim, portanto eu crer tanto na outra pessoa, as minhas dúvidas foram embora, né? Foram embora. E aqui eu não tive dúvidas de que era pra eu sair da casa da minha mãe. Às vezes, naquela época eu tinha dúvidas se era pra eu sair dessa casa, né? Se era realmente essa casa. Mas eu tenho certeza de que era pra eu sair da casa dos meus pais, onde eu morava, né? Onde eu ia ficar um tempo, mas aí a gente decidiu ficar mais tempo. E é isso, gente. Vou parar de falar, porque senão eu vou ficar falando, me fez, sobre a vida inteira e tudo. É um livro. Posso fazer um livro aqui, grossérrimo, de tanta coisa que a gente passa, né? Do que eu passei. Mas é isso, só um alerta. Busque intimidade com Deus para você conseguir entender quando é Deus e quando não é. E cuidado com os falsos profetas, as pessoas que falam as coisas para você, entendeu? Porque o diabo sabe o que você passa aí, o que você faz 24 horas do teu dia. Ele sabe os seus anseios, ele sabe os seus... Ele não lê pensamentos, mas o que você for colocando para fora da sua boca é o que você tá pensando. Então ele sabe os sonhos que você quer almejar. Ele sabe dos planos de Deus que ele tem pra sua vida, porque... Deus quer o que? Que você esteja no caminho dele e o diabo quer tirar isso, tá? Então é isso, gente. Vou parar de falar aqui, espero que você tenha entendido. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal. Me segue lá no Instagram que tem bastante reelzinho também. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Deixa aqui nos comentários se você não entendeu alguma coisa, tá bom? Tchau!